Empoderar e promover a inclusão social, econômica e política para todos, independentemente da idade, gênero ou etnia, é uma das metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. E exercitar essa diversidade no ambiente de trabalho é um dos desafios desse século. Quais os mecanismos que já existem no Brasil para ampliar a diversidade? E de que forma organizações empresariais e a sociedade estão trabalhando esse tema? Essas respostas você descobre no Rio em Foco, que começa agora. Vem com a gente! O Foco recebe a diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos, ABRH-RJ, Clarissa Frossar, e o vice-presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB-RJ, Henrique Carvalho. Não importa a cidade ou país em que você nasceu, cor, gênero ou orientação sexual, a inclusão de mulheres, negros ou LGBT vem se tornando pauta no cenário corporativo. Na entrevista a seguir, a consultora de diversidade para as empresas, Cíntia Barcelos, explica os principais avanços e conquistas nos últimos anos. Vamos ver. Trabalhar a diversidade é sempre um desafio, especialmente em meio a tantas questões. No meio jurídico, temos tido grandes avanços, desde o reconhecimento da união homoafetiva pelo Supremo Tribunal Federal em 2011. Isso traz reflexos para as empresas, tanto do ponto de vista de inclusão em planos de saúde, de licenças maternidades ou paternidades. Além dos direitos, tem a questão social, que os reflexos positivos da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2011 para avançar nessa discussão da diversidade sexual e de gênero dentro da empresa. Nós temos tido grandes avanços que vêm pela Justiça, acompanhados de um cenário que não existe lei que apoie direitos LGBT, mas grandes avanços que já são sentidos de forma administrativa e pela forma judicial, trazendo isso como uma necessidade de discussão e avanço tanto da empresa quanto da sociedade. A Cíntia coloca essa questão de que no legislativo a diversidade ainda não está resolvida. Como é que a gente faz para começar a incluir esse tema na pauta? Eu acho que essa questão é uma das questões mais importantes que a gente tem, porque elas apontam para um déficit democrático muito grande, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, que todo o poder se estrutura na divisão de três poderes, né? Em que eles têm que conviver harmonicamente entre si, né? E aí eu falo nominadamente poder executivo, legislativo e judiciário, né? O que se observa com relação à pauta de diversidade de uma forma geral, né? Seja diversidade de gênero, seja diversidade sexual, seja com relação a direitos das minorias, no caso, por exemplo, dos povos indígenas, né? O que nós vemos é que esses assuntos são decididos, na sua grande maioria, pelo Poder Judiciário, né? Por conta de uma inação do Poder Legislativo, né? Em garantir legislação específica para esses grupos sociais, né? Então, na medida que essas pessoas elas não são representadas legislativamente, né, pelo Poder Legislativo, o Judiciário é obrigado a se mobilizar. Então, nós vimos isso, por exemplo, na demarcação das terras indígenas da reserva Raposa Serra do Sol. Nós vimos isso, por exemplo, com relação ao aborto de fetos anencéfalos. Nós vimos isso com relação ao casamento entre pessoas do mesmo sexo, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Recentemente, no Supremo Tribunal Federal também, a questão da retificação civil de pessoas transexuais sem a necessidade de judicialização. Então, todas as políticas públicas que deveriam ser desenvolvidas pelo Poder Legislativo, hoje elas são desenvolvidas pelo Poder Judiciário. Isso é um grande problema. Isso apresenta um déficit democrático muito grande. E de que forma, na sua visão, esse tema vem chegando ao mundo corporativo? Porque pela Justiça esses direitos estão sendo garantidos, mas também há toda uma agenda internacional. A gente falou aqui da agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas outras agendas também vêm impondo esse tema para as empresas. O que eu acho é que as empresas começaram a perceber, e foi difícil,
tinha assim, uma percepção de que a diversidade é importante. E aí começaram a colocar números na diversidade. As organizações começaram a perceber que a diversidade promove o que a gente chama de um círculo virtuoso. Ou seja, você, por ser uma empresa diversa, você acolhe melhor o funcionário, então você atrai melhor, mais talento para trabalhar com você. Nisso, você atende melhor o cliente e, atendendo melhor o cliente, você só gera resultados melhores para a sua organização. Então, começaram a criar formas e indicadores de mostrar para as organizações que não é só mais uma moda que vem por aí. O ser humano é diverso. Então, as organizações já lidam com a diversidade claramente no seu dia a dia. O convívio ali é uma diversidade enorme de geração, das idades, de pessoas que são novas e são antigas na organização. Essa geração Y, que a gente chama, que vem com tantas coisas diferentes para nós fazermos a gestão e combinar com quem está lá há mais tempo. Então, a diversidade, eu acho que ela vem para mostrar para a organização que ela é complementar, que nós precisamos de pessoas que pensem diferentemente da gente para que a gente gere decisões melhores. Em termos de como trabalhar, de absorver isso dentro das empresas, a gente vê muita estrutura da criação de comissões para olhar para esse tema, para os comitês. Como é que isso acontece na prática? Então, na verdade, o que a gente percebe existe uma intenção, mas você precisa trabalhar com mais afinco para promover a diversidade na organização. Então, você cria um comitê de pessoas de áreas diferentes para pensar como é que você faz a diversidade fazer parte do nosso dia a dia? Como é que eu vou buscar pessoas diferentes da que eu procuro, mas tão qualificadas quanto, porque a ideia não é criar uma polarização, não é mostrar que a pessoa que é diferente de você, ela não vai ter as mesmas exigências, né, a mesma qualificação profissional. Não, ela pode até vir melhor do que você é hoje. Em relação à questão das cotas, é uma política a se pensar também para poder incluir quem ainda não está sendo visto, né, e a implementar essa diversidade? Esse tema das cotas, eu acho que daria um programa inteiro para a gente discutir essa questão das cotas, né? Qual é a ideia, né? E aí eu acho que, na realidade, vou lançar uma semente para um próximo debate, né? Qual é a ideia das cotas, né? A ideia das cotas é reparar, né, algo relativo a uma determinada sociedade que não consegue uma inclusão por conta de não ter as mesmas possibilidades, né? Então, isso é objeto de quê? Isso é objeto de políticas públicas, ou seja, políticas públicas que promovam o acesso igualitário a todas e todos às mesmas oportunidades. A ideia das cotas é essa. Então, a ideia das cotas tem que ser sempre pensada sobre essa perspectiva, né? Há argumentos prós e contras. Eu acho que esse debate é um debate que tem que ser amadurecido, né? E tem que ser sempre referenciado com a sua principal origem, que é o quê? Que é reparar uma dificuldade de inserção social. E que a gente vai continuar falando no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Clarissa Frossard e Henrique Carvalho. Para reduzir a desigualdade e promover oportunidade para todos, algumas empresas atuam através de comitês, garantindo, por exemplo, a inclusão de mulheres em postos de chefia e o respeito à população LGBT no ambiente de trabalho. Vamos ver. O Trent tem uma cultura de diversidade e inclusão. A gente é o escritório que mais tem mulheres em posição de governança, né? Temos muitas sócias, né? E, além do gênero, a gente trabalha o PCD, que são as pessoas com deficiência, etnia, religião e o LGBT. Em 2012, a gente começou um engajamento mais intenso, muito vindo da questão do gênero, mas no ano passado que a gente assinou os 10 compromissos, né, das empresas com a questão LGBT, e 10% da empresa, pelo menos, aderiu ao comitê. Mas a gente faz ações que integrem todos os escritórios, assim, levantando o debate, conscientizando as pessoas que às vezes têm uma opinião que é um pouco mais retrógrada, que pode ser agressiva, e que a gente vem cada vez mais assim, promovendo as ações, né, para promoção e garantia dos direitos, né, LGBT.
com todas as ações que são possíveis, palestras internas, com patrocínios de eventos, que foi o caso do casamento homoafetivo em São Paulo, né? Foi um casamento comunitário. Receber um CEO transgênero, receber um representante da OAB aqui dentro para falar para todo mundo, né? Todo escritório tem essa porta aberta. Então, se a pessoa não participa do comitê, ela pelo menos sabe a quem pode recorrer. Eu vejo que as pessoas procuram a gente para falar, sabe? Isso já aconteceu, para se queixar, para saber como agir, como se posicionar e a gente poder entrar em contato com outros colaboradores e trabalhar para uma vida mais saudável para todo mundo, né? Que a gente vê também uma preocupação do como agir, né? Como estar adequado a essas questões que vêm surgindo e que são novas para muita gente. Os ambientes não estavam preparados para isso, né? Então, como é que isso se desenvolve na prática? E é interessante porque as situações você não consegue nem dentro do comitê prever todas. Então, você cria esse canal de acesso dos colaboradores para que eles procurem e se sintam receptivos, né? Se sintam recebidos para poder expor situações que eu não sei lidar com isso, eu vi uma piadinha, como é que a gente tenta coibir esse tipo de comportamento? E a ideia é criar um bem-estar e que você possa ser você dentro da organização, porque eu acho que é isso que facilita e faz com que todo mundo trabalhe bem. Eu acho que esse é o ponto, a presença de um comitê significa o seguinte: essas pessoas são reconhecidas por essa organização. Então, nós reconhecemos essas pessoas, né, como destinatárias de direitos, como todas as outras pessoas que pertencem a esse escritório, a essa empresa. Então, isso naturalmente, né, eu acho que não somente a presença do comitê, mas a participação efetiva do comitê por meio de palestras, por meio de reuniões, né, de almoço, de cafés da manhã, de palestras explicativas, é importante para desnaturalizar determinados preconceitos, né, que se estruturam sobre o machismo, sobre a LGBTfobia, né, sobre o não reconhecimento de pessoas com deficiência. Então, existe um grande ganho para as organizações em ter esses comitês, que é tornar as pautas, né, e os direitos dessas pessoas visíveis, e o que é mais importante, é respeitado por todas e todos. Mas são direitos que são direitos de todos, quer dizer, o direito ao acesso às oportunidades, o direito de estar nos ambientes e de poder competir em igualdade de condições. Até que ponto, né, quando a gente começa a separar esses temas, e quando a gente fala de diversidade, a gente inclui muitos temas diferentes, porque a acessibilidade para uma pessoa portadora de deficiência, e a gente tem várias deficiências, tem os seus desafios. A própria acesso dos LGBTs a espaços de trabalho e que eles sejam respeitados. A questão das mulheres também acessando cargos de alta chefia. Até que ponto essa pauta de diversos direitos não vai acabar caminhando, essa é uma pergunta para vocês, para uma questão de começar a se lutar a todo mundo brigar pela mesma coisa e não cada um pela sua cota, pelo seu pedacinho, né, disso? É a criação de um propósito, é o que a gente fala ali, todo mundo com as suas diferenças tem que brigar por algo comum. E isso é interessante porque cada vez mais, como até mesmo a longevidade nossa, de vida hoje. Então, eu tenho profissionais que estão com 60 e tenho profissionais que acabaram de chegar com 22, 23 anos. É uma disparidade enorme e que, ao mesmo tempo, eu acredito que é saudável essa convivência, porque são gerações que precisam trabalhar por um propósito daquela organização. E o que ele falou é muito isso que a gente faz nos comitês, é tentar mostrar que juntos vamos ser melhores, juntos vamos fazer mais, mas cada um respeitando as suas particularidades e diferenças. Eles precisam estar lá, né? A sua reflexão ela é muito boa, por quê? Né? Porque se a gente imaginasse, por exemplo, por que o Brasil hoje é referência, né, no programa de HIV/AIDS no mundo, né? O Brasil se torna referência porque durante o processo de início da epidemia, os movimentos sociais se mobilizaram para que justamente houvesse o acesso à saúde pública de qualidade às pessoas que precisavam dos medicamentos, né? E o Brasil se torna referência mundial nesse aspecto em políticas públicas de saúde.
toda essa ideia de reconhecimento, né, de grupos sociais específicos, ela é importante porque há alguns momentos em que nós temos interseccionalidades. Então, por exemplo, se eu tenho uma mulher que, além de ser mulher, ela é negra, né? E ela é, por exemplo, lésbica e cadeirante. Nós temos a interseccionalidade aí que incide sobre esse corpo que precisa de reconhecimento, né? Então as demandas, cada vez mais, elas se concentram em diversas identidades, mas ela tem como perspectiva primeira a universalidade dos direitos humanos. A ideia de universalidade dos direitos humanos, ela tem que ser reconhecida e tem que ser reconhecida também a diferença que existe entre os grupos sociais específicos e quais os corpos que são autorizados a circular no espaço público, né? A briga que existe hoje para que nas TVs as pessoas negras participem dos programas de televisão, né, para que elas estejam presentes, por exemplo, em peças de teatro, né, é justamente um reflexo dos movimentos sociais para que todos os corpos que existam na sociedade sejam reconhecidos, né, e tenham participação. A gente tem uma sociedade, né, pelo menos a nossa sociedade ocidental e latino-americana, ela se estrutura numa perspectiva patriarcal, numa perspectiva machista, numa perspectiva branca, né, que valoriza o quê? Todos aqueles corpos que não se enquadram nem no que é negro, nem no que é indígena, nem no que é LGBT. E esses grupos hoje eles estão brigando por direitos, eles estão lutando por reconhecimento, na medida que todos são cidadãs e cidadãos e ocupam o mesmo espaço, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. No bloco anterior, nós falávamos sobre a importância da diversidade acontecer na prática para que as pessoas comecem a se sensibilizar também, a entender quantos direitos estão escondidos na sociedade, como a gente não olha o outro ou os outros que existem, tão próximos da gente. Agora, como é que a gente faz dentro de uma empresa para isso acontecer na prática e ficar visível para o cliente que aquela empresa respeita a diversidade e tem espaço para que isso aconteça? Eu acho que a primeira questão é experimentar. Você começar a trazer essa diversidade para a organização de uma forma positiva, com bons exemplos, como se a gente mostrasse que um recurso, por ter uma limitação física, motora, ele é tão produtivo quanto um recurso que não tem. Como as mulheres que têm um outro viés de interpretação de alguma questão, o próprio LGBT que tem uma sociabilidade diferenciada, que agrega de uma forma diferente, uma outra interpretação. Então, colocar essas pessoas inseridas nesse contexto organizacional, cooperando, contribuindo, decidindo, é muito interessante. E o exemplo de cima, eu acho que ele é crucial. No próprio board de decisão, você precisa ter pessoas que representem também, que são representantes da diversidade, para mostrar o quanto que isso só vem complementar na tomada de decisão. Agora, no dia a dia, isso é muito difícil de ver, né, acontecer. É muito difícil e eu acho que falta às empresas, de uma forma geral, entender o seu compromisso a respeito da responsabilidade social. Então, por exemplo, eu vejo, a gente tem dados muito alarmantes e que indicam que o tema, por exemplo, da diversidade, sobretudo a diversidade LGBT, ainda é um problema no cenário legislativo brasileiro. Então, a gente tem o maior número, né, de assassinato de pessoas travestis e transexuais do mundo. Esses dados eles não são compilados no Brasil porque não existem políticas públicas para análise desses dados. Eles geralmente são feitos por ONGs brasileiras e ONGs europeias. Ou seja, não existe uma política pública do governo para isso. Nem para prevenir essa forma de assassinato qualificada, nem para produzir dados justamente para quê? Para criar uma política pública para prevenir esse tipo de crime. Mas a gente observa, por exemplo, algumas pessoas entendendo a necessidade de integrar, né, as pessoas das diversas matizes sociais na sua empresa. Então, quando você observa pessoas travestis, transexuais sendo empregadas, observa-se aí um compromisso da empresa com a diversidade e de reconhecimento
desenvolvimento dessas pessoas. E o impacto social é incrível, porque essas pessoas passam, no momento que elas são reconhecidas primeiramente, elas se tornam reconhecidas por todo o corpo social. Isso retorna positivamente em termos econômicos também para as empresas, né? Porque, na verdade, quando você reconhece essa diversidade internamente, você está dizendo para o seu cliente que se ele se identifica com essa diversidade, ele também está ali e ele pode interagir de forma mais também, direta. Né? Então a gente tem, por exemplo, teve um evento em São Paulo agora em um supermercado que criticava as uniões entre pessoas do mesmo sexo e sofreu um boicote terrível. O supermercado sofreu um boicote terrível. Então existe um impacto econômico aí, né, nas empresas. Negativo e positivo. Negativo e positivo, né? A imagem, né? A empresa, ela vive da reputação dela. Então, e é muito legal, foi o que eu falei do círculo virtuoso. A empresa que ela promove a diversidade, ela é muito benquista pelo funcionário. Ele se sente, assim, acolhido em todas as suas esferas. Então, isso só promove satisfação e só gera resultados melhores. Agora, puxando a sardinha para a questão do legislativo, né? Porque já que estamos numa TV da Assembleia Legislativa. Nessa questão, a gente falou um pouco das cotas como a possibilidade de um reconhecimento da reparação de uma questão que acontece na sociedade. A gente falou da importância desses dados começarem a ser vistos para se poder desenhar políticas públicas. Que outras ações, assim, que outros espaços precisam ser criados também de debate e de diálogo para a gente avançar nessa questão da diversidade também na legislação? Eu acho que a grande questão, o ponto que você toca é o ponto primordial. Seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, o poder legislativo ele é constituído de pessoas que são eleitas pela população, ou seja, que recebem, né, uma delegação da população para que aquelas demandas populares, as representações, sejam acolhidas, né, e estejam ali presentes. Então, é preciso destacar o seguinte: ainda que determinados grupos sociais específicos não estejam representados no parlamento, é dever do parlamento, de acordo com a nossa Constituição Federal de 88, promover justamente a inclusão, né? Promover a diversidade. Então, é preciso criar políticas públicas para toda a sociedade. Então, é necessário, né? Qual é o processo para a elaboração de uma lei? As audiências públicas são um instrumento fundamental para o Poder Legislativo discutir como aquelas questões terão impacto na sociedade. Então, as audiências públicas, você me perguntando, já respondendo a sua pergunta, eu acho que a realização de audiências públicas é um instrumento fundamental para a discussão desses assuntos que vão atingir a sociedade. Essas audiências públicas elas são realizadas na Câmara dos Vereadores, Câmara dos Deputados Estaduais, Câmara dos Deputados Federais, né, no Congresso Nacional, no Senado Federal. Então, existe uma necessidade de uma prática democrática de realização periódica de audiências públicas que envolva os segmentos da sociedade que vão ser afetados por determinada lei. Perfeito. Então, envolvendo também os segmentos. Envolvendo os segmentos, claro. Porque se a gente parte do princípio que as leis devem ser elaboradas nos gabinetes, existe um descolamento muito grande, com a realidade, né, social. Perfeito, perfeito. Né? Então, por uma questão de uma medida republicana e democrática, as audiências públicas, elas são um instrumento e são um espaço para que, de fato, a lei reflita as necessidades da população. Eu acho que é o ponto fundamental. Um ponto, por exemplo, é o tamanho das rampas para pessoas cadeirantes. Isso tem que ser discutido. Não adianta, por exemplo, o poder público estipular um tamanho que não vai atender as pessoas cadeirantes. Aí eu gostei da ideia dele mesmo. Não sei se as pessoas diversas elas se envolvem nessas audiências, claro, porque elas precisam também buscar essa representação, porque elas têm que falar, elas também têm que se expor, elas também têm que se envolver. Elas não podem ficar parte das soluções, claro, e nem do que a gente precisa ir buscar. E que nem eu falei, a gente, para recrutar, as pessoas também têm que estar procurando o trabalho. Exato. É o que eu falo, que isso é importante também, esse casamento. E que é um ponto da inovação, né? Na verdade, é fazer né? Construir as políticas com a sociedade. Perfeito. E olhando esses aspectos que são tão diferentes e diversos e precisam estar sendo incluídos nessa sociedade se a gente quer uma sociedade melhor. Qualquer um quer que o outro também, né, se sinta acolhido na sua diferença, na sua particularidade, e todo mundo convivendo
para o benefício de todos, né? Para o bem-estar de todos, mais ou menos isso. No poder legislativo, a delegação de um poder, né, por meio do voto, né, me torna responsável até o final do mandato daquele ou daquela parlamentar. Então, existe um caminho de mão dupla. Então, existe a necessidade do parlamentar e da parlamentar, né, prestarem contas à população, não somente aos seus eleitores e às suas eleitoras, mas à população como um todo. Porque a composição final, após o pleito, após a eleição do Poder Legislativo, ela é de responsabilidade de toda a população, ainda que o meu candidato ou minha candidata não tenha vencido as eleições. Né? Por quê? Porque os membros do Poder Legislativo estão ali para representar a população. Isso aí. Por isso que as audiências públicas são fundamentais. E passadas as eleições, né, o parlamento que temos é o parlamento que precisa estar atento e trabalhando em conjunto. O parlamento que precisa ser procurado também por esses grupos para eles poderem encaminhar suas demandas, né, e avançarem nesse ponto. Exatamente. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Henrique. E obrigada a você, telespectador, que acompanhou a nossa programação. O Rio em Foco está no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal. O endereço é esse que está aparecendo na sua tela. Vai lá. E se você deseja enviar dúvidas e sugestões, aproveita e manda um e-mail para rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.